muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amados irmãos, neste lindo dia de quarta-feira, dia 11 de novembro, onde, graças a Deus, temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo na Epístola Paulina aos Gálatas. Lembramos que temos como autor, segundo a carne, instrumento usado por Deus para nos ensinar este conteúdo, o apóstolo Paulo, grande ensinador da fé cristã, e usa como tema, todo o escrito desta epístola nos fala sobre a salvação pela graça. A sua data, então, de escrita estima-se ser em torno de 45 a 50 anos depois de Cristo. Vamos estar fazendo alguma consideração, alguma leitura agora hoje no capítulo número 3 da Epístola aos Gálatas. Nós vamos estar meditando no que o apóstolo Paulo falou no primeiro e no segundo versículo, onde ele escreve: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não receberdes a verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vejamos que o apóstolo Paulo está fazendo os irmãos refletirem sobre a sua conversão, sobre o momento em que receberam as boas novas, receberam o Evangelho, se eles estavam neste momento debaixo da lei ou se eles tinham ouvido agora a mensagem da salvação pelo amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo lhes faz pensar, o apóstolo Paulo lhes refresca a memória para lembrarem que quando receberam, mais especificamente, o Espírito de Deus, foi sim pela fé. Mais adiante nós vamos ver, para não nos determos muito, que ainda nesse contexto entre fé e graça, nós também somos filhos de Abraão, porque a promessa não pode ser mudada. E quando Deus fez a promessa para Abraão, ele disse: a tua posteridade, não as tuas posteridades. Então, referia-se ao próprio Senhor Jesus. Diz assim o versículo 7, 8 e 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Você e eu somos, queridos irmãos, benditos com o crente Abraão. Por quê? Porque antes mesmo de ter sido feito o pacto da circuncisão, Abraão já havia crido através de quê? Através da fé. O circuncidar-se foi apenas algo para, vamos dizer, homologar aquele pacto que outrora foi feito por Abraão, com Deus, com Abraão. Por isso, meus irmãos, então é que pela fé nós podemos ser justificados e ter agora uma nova vida com o nosso Senhor. Diz o versículo 23, 24 e 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa
pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então chegou a hora de nós colocarmos em ação a nossa fé. No decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus, e é nele, meus irmãos, que nós fomos conduzidos para chegarmos a Deus. Portanto, justificados pela fé, tenhamos paz com o Senhor Jesus. Uma ótima quarta-feira, um ótimo culto a todos e que Deus nos abençoe. Amém.